Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao IA 360, o podcast onde a gente discute como que a inteligência artificial está chegando nas mais diversas áreas. Certo, Intini? Tudo bem contigo? Tudo bem, meu amigo. Como você vai? Tô bem, cara. Ótimo. Hoje a gente vai ter um bate-papo aí bem bacana com um convidado que é muito interessante aí. Eu ouvi dizer que o cara é multifuncional, cara. Multifuncional, já quase ganhou 1 milhão aí em show de TV. Toca um monte de instrumento, pilota avião. E quando sobra tempo, ele é psiquiatra. E pai de 5 filhos. E pai de 5 filhos ainda. E quem que é a pessoa? É o nosso querido Daniel Minarim. Seja bem-vindo aí, Daniel. Obrigado pela presença. Bastante feliz com tua participação. Seja bem-vindo. Gostaríamos muito de aprender com você essas questões de inteligência artificial voltada para a psiquiatria, né? Então seja muito bem-vindo, tá bom? Obrigado. Como todos aí, que estão com essa área de IA é algo embrionário, não sei o quanto eu vou conseguir contribuir especificamente nisso, mas só da gente bater esse papo, com certeza já vão surgir até novas ideias. Não, Daniel, você não se preocupe não, que como eu falei em outros episódios, esse negócio de inteligência artificial, tem muita gente falando, muito barulho acontecendo, parece que todo mundo está usando, mas no fim 10% de fato está usando, 90% é barulho, claro, começando. Então tá tudo no início mesmo e a gente tá aqui justamente para tirar essa impressão. Excelente. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui de um mini currículo do Daniel para vocês poderem conhecê-lo. Então, o Daniel, ele é psiquiatra e cientista da computação, possui pós-graduação nas duas áreas, né? Ele tem também aí esportes e hobbies, né? Ele é praticante de Krav Maga, tomar cuidado com ele aí, piloto de avião e asa delta, músico multi-instrumentista, velejador, esquiador e cinéfilo, além de pai de 5 filhotes aí. Então, haja tempo aí, né, para fazer, dar conta de tudo isso aí, né, Daniel? Isso, pois na verdade, muitos desses hobbies, infelizmente, estão aí na geladeira, né? Eventualmente vou retomá-los. Então, Krav Maga, por exemplo, eu tive que parar um pouco devido aos acidentes de asa delta, que me fizeram parar também a asa delta. Mas logo volto para tudo isso aí, se Deus quiser. Muito bacana. Tá certo. E Daniel, como que foi a sua formação profissional? Você não é só psiquiatra, né? Você também tem uma formação em computação. Isso. Essa história volta um pouco mais, né? Eu, com 16 anos, eu fui fazer intercâmbio lá nos Estados Unidos. Eu morei em Palo Alto, na Califórnia. E durante até o tempo do intercâmbio, eu pensei que eu queria ser diplomata, justo pelo contato. E quando eu voltei para o Brasil, foi no meio do 3º ano, estava a turma toda já focada no vestibular, cada um sabia o que queria fazer. E eu, quando fui prestar, eu prestei para 3 áreas diferentes. Eu prestei para computação, medicina e direito. Minha mãe era professora de direito, lá da Federal da Bahia. Eu acabei não seguindo essa área, né? Mas como eu fui aprovado nesses vestibulares aí, eu decidi seguir medicina e computação. Dava para eu fazer a computação à noite e medicina durante o dia. Tranquilo, né? Vou botar 2 faculdades aqui ao mesmo tempo, por que não? Isso, pô. E aí, eu sempre fui um cara meio agitado, né? Hiperativo mesmo. E quando... vamos lá, quando eu e o Intini nascemos, você é mais jovem aí, né, cara? Há uns 40 anos atrás, eu dizia pra mãe, bota esse menino em atividade. Então, minha mãe me botou sempre muita atividade. Então, quando eu era criança, eu fiz piano, eu era escoteiro, eu fazia esportes e... Vai lá, isso foi algo que eu acho que eu levei durante a vida, de tentar fazer muitas atividades, nem sempre conseguindo terminar tudo, levar tudo a fundo, mas daí também pode ter surgido ou estimulado um espírito mais polimático, de não tão especialista, explorador, e vai lá. E eu acabei prestando para essas áreas e segui a computação e a informática. E profissionalmente depois, academicamente quer dizer, né? Quando eu terminei ciência da computação,
eu entrei no mestrado de Sistemas Inteligentes, lá na UFG, segui até a qualificação, como eu falei com o Intini, então foi um mestrado profissionalizante. Depois eu fiz residência em psiquiatria, e aí fiz mestrado em psiquiatria aqui na USP. Eu ia seguir com doutorado, mas por enquanto dei atenção a outras partes da minha vida. O Intini já mencionou aí também que tive 5 filhos nos últimos 10 anos. Aí faltou tempo, né? Não deu para fazer tanta coisa ainda, mas não desistirei. E por que você decide de todas as opções de medicina, por que você decide por psiquiatria? Tá. Eu sempre gostei do cérebro. Para mim, do ponto de interesse científico, curioso, o funcionamento do corpo. Claro, tem muitas outras coisas aí interessantes, mas nada se comparava ao cérebro. E foi uma das primeiras matérias que eu tive quando eu entrei na faculdade de medicina, foi neuroanatomia. O professor Dr. Agenor Araújo da Silva, lembro até hoje, e foi uma oportunidade que me deram logo para ser monitor. Então, eu acabei essa matéria, eu ainda estava no primeiro semestre, não era uma coisa comum, monitor tinha que ser pelo menos do 2º ano e tal, mas eu entrei nessa monitoria e entrei nesse mundo do neuro aí, e eu fiquei mais ou menos entre essas três, o neuroclínico, o neurocirurgia, ou psiquiatria. E vamos dizer assim, cada um tem seus prós e contras, né? Eu gostava da neurocirurgia justamente porque eu trabalhei com essa parte física de anatomia, mas o dia a dia da neurocirurgia, depois que eu adiantei alguns anos na faculdade de medicina, não me atraiu tanto, pô. Ficar preso na sala de cirurgia, trabalhando em, sei lá, 1 centímetro quadrado ali e... muito preso. Pô, muito restrito, peso, né? Muito restrito, exatamente, pô. Isso ia ser meu dia a dia, todos os dias da minha vida. Para alguém hiperativo não tem como, né? Não ia ser tão legal, eu acho. Não. Então eu decidi mudar para psiquiatria. Eu achei que ia dar para eu combinar. Não teria o ganho que o neurocirurgião tem nem de perto, mas um ganhozinho razoável, mas que também me forneceria mais flexibilidade de tempo. Quando chega às 5h30 na minha clínica, desliga, pode mandar mensagem, pode fazer alguma coisa, mas eu não... Só amanhã. Isso, só amanhã. Quer dizer, é diferente o estilo de vida nesse sentido aí também. E a mente também é mais complexo ainda do que essa parte física, se você for parar para pensar. É o software em vez do hardware, e você tem que compreender dos dois do mesmo jeito para ser um bom psiquiatra, vamos dizer assim. Nem sempre é a mesma coisa para ser um bom neurocirurgião, o cara basta o hardware. Uhum. É interessante falar, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser cientista. Eu queria trabalhar no laboratório e tudo mais. E aí na faculdade eu fui fazer iniciação científica e eu senti da mesma forma, porque você tinha que ficar repetindo o seu experimento, ele tinha que ser igualzinho, só um detalhe só diferente para você ver o que tá me influenciando mais. E eu senti o mesmo jeito, falei, cara, tá muito restrito isso aqui, muito pouquinho. E aí eu entrei até no parafuso, que de repente eu falei, cara, eu entrei na faculdade para ser cientista. Não quero ser, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu passei no estágio, eu fui fazer uma entrevista de estágio na BASF, no chão de fábrica. Gostei do que eu vi, e aí eu fui pegar o caminho de chão de fábrica, fui pra outros lugares. Mas foi a mesma sensação. Falei, cara, isso aqui tá muito apertadinho pra mim. É um dos motivos também que eu não trabalhei no dia a dia com computação. Uhum. Na época eu cheguei a ter empregos com computação, cheguei a ser, inclusive... diretor aí de TI de uma faculdade lá em Salvador. Fiz da mão sozinho todo o sistema dele, de matrícula, etc e tal. Só que esse dia a dia na frente do computador também o tempo todo eu também não gostava. Então é meio parecido com ficar o dia todo também dentro da sala de cirurgia, em cima daqueles poucos centímetros quadrados ali. Isso aí eu posso falar por experiência própria agora, né? Porque eu sempre trabalhei na indústria, né?
Desde, assim, antes de entrar na graduação, já tinha entrado na indústria como estagiário do curso técnico em química, né? Aí fiz a graduação e tal, não saí mais da indústria, isso até 2016. Agora comecei a trabalhar com TI. Cara, é desafiador, né? Porque você acorda já trabalhando, não tem hora para parar, né? Fim de semana, tudo mais. Então, eu tô me observando um pouquinho nesse contexto aí da caixinha apertada, né? Isso. Trabalhar sentado muito tempo. E as implicações pro emocional disso aí, né? Não é bom. Não é bom. E eu tô cheio de paciente de TI inclusive, eu tinha mais gente ainda de operador com um grau abaixo, tipo telemarketing. O cara também fica na frente do computador com fone o tempo todo. Eu já vi que aquilo ali não dava certo. A explosão desses pacientes quando começou o telemarketing aí. E, atualmente, tem muitos de programadores, né? Muitas dessas empresas aí que são legais lá na região do Itaim Bibi. Tem o Mint, que é um dos convênios aí que eu aceito lá. E vem muitos desses programadores aí dessas empresas do Itaim com ansiedade. E outras queixas também, gente que se percebe depois com TDAH ou com sintomas de autismo e quer uma avaliação. Então, é insalubre sim, por diversos motivos. O que eu me forço, eu também trabalho sentado, atendendo paciente aqui, de vez em quando você levante, pô. Antigamente, pelo menos, eu levantava para pegar uma ficha na mesa da recepção. Hoje em dia, o computador acabou com isso. Eu tenho tentado levantar mais para pegar água, para pegar qualquer coisa, para abrir a porta para o paciente, né? Mas ficar sentado também o tempo todo não dá, né? Senão a gente acaba nesse mesmo paradigma. E essas outras atividades todas que eu procurei sempre na minha vida, velejar, Krav Maga, e aí vai, tem a ver com você também, dar um outro polo à sua vida, dar um descanso à sua mente da monotonia, da mesmice, né? Você comentou das empresas, dessas empresas mais técnicas, dos programadores, e de fato a gente vê que elas criam um ambiente super chamativo, então tem lá sala de descompressão, jogos, tem academia no mesmo prédio, tem a comida, yoga e tudo mais, mas isso no fim é para fazer com que o cara fique mais tempo lá, né? Porque ele fala, vou pra empresa, eu já não preciso sair tão cedo porque a academia já tá ali, já tem um lanchinho aqui, então já fico um pouco mais, e quando vê dá esses efeitos, né, do burnout. Porque já reconhece em algum grau a insalubridade daquilo, né? De que você trabalhar na frente do computador, horas e horas. Mas mascarado, né? Porque o cara põe todo aquele ambiente bonito, mas no fim o operador ali, o programador tá sentindo mesmo cara, não, tem que ficar aqui na frente do computador. O ping-pong tá ali, mas eu tenho que estar aqui. E do que eu lembro bem do que são esses projetos aí de desenvolvimento, eles vêm em ondas, né? Tem os milestones. E sempre antes de um milestone de um projeto, vai aumentar a ansiedade, vai aumentar estresse, carga de trabalho, exigência do cérebro em você tentar contornar aquilo. Então, a consequência para a saúde mental é óbvia, né? Clara, é lógica a partir disso daí. Deteriora. E você tem que buscar o equilíbrio de alguma forma. Essa é a minha busca do equilíbrio. Ser um explorador e manter outras atividades também na minha vida. Ô Daniel, a gente tem visto muito aí principalmente na internet, a gente acompanha bastante conteúdo, o pessoal muito preocupado com a questão da substituição de empregos, essa questão toda pela inteligência artificial, né? Isso de alguma forma você começa já a perceber nos pacientes que você recebe ou, sei lá, em congressos, qualquer coisa da sua área, um certo aumento de ansiedade por conta dessa novidade toda tecnológica que está chegando aí ou não? Ainda não, mas é uma questão de tempo e informação também. Está muita gente desinformada. Quando chegar esse conhecimento, essa ficha bater, vai ser natural essa ansiedade. Muita gente vai ter que mudar o que faz. Bem provavelmente os psiquiatras também. E eu já tenho visto, como a gente bateu um papo rapidinho ali, algumas coisas focadas de terapia já sendo feitas por aplicativos aí. Então,
essa área da saúde mental provavelmente vai receber essa tecnologia bem. Eu acredito que vai ter muitas aplicações positivas, apesar também das consequências negativas. Sempre se queixou que a medicina está desumana e a gente talvez caminhe ainda mais para isso. É a troca da eficiência, da automação, pela desumanização, né? E, mais uma vez, quem não tem dinheiro provavelmente vai ter que se sujeitar mais à desumanização. Talvez quem tenha dinheiro fale, não, eu quero um terapeuta, um psiquiatra que olhe na minha cara. Uhum. Então vai ter também esse aspecto social, vamos dizer assim, né? Isso, de certa forma, já não existe. Porque, por exemplo, se eu vou hoje no plano de saúde pagar uma consulta, a consulta dura 15 minutos. E aí não um psiquiatra, mas um clínico geral. Tá? A consulta dura uns 15 minutos. O que você tem? Você fala um pouquinho da sua história, toma isso aqui, pronto. Agora, se eu vou num cara particular, tem consulta que dura 1 hora. O cara faz uma pesquisa da sua vida, e sua mãe, desde quando você começou a sentir e tudo mais. Então, isso de certa forma já existe antes da tecnologia. Isso. Então, será que a gente não conseguiria, com a tecnologia, dar mais tempo pro médico poder se preocupar, mesmo esse médico que é o do convênio? Mas, sim, será que vai ter interesse econômico também para isso, né? Porque não depende só do médico. Eu acho que, na verdade, abre sim essa possibilidade, mas a lógica é que a mão de obra barata e da pressão econômica e tal vai ficar relegada às classes mais baixas, né? Isso sempre, como eu falei, isso já acontece, já se queixa disso e se queixa no primeiro mundo, na Noruega, no Canadá. Existe esse problema da desumanização também. Então, mesmo com a, vamos dizer assim, o SUS que funciona, uma saúde pública que funcione, distancia, muitas vezes, desumaniza também. Então, isso aí é um problema complexo e que a tecnologia, na minha opinião, provavelmente vai agudizar. Esse é um caminho que não é por aí que a gente vai conseguir resolver. E ainda nesse sentido, quando a gente fala em telemedicina, quem vende essa ideia fala que a principal vantagem é conseguir botar um médico numa região afastada do Brasil onde não tem. E aí colocaria um enfermeiro ou um profissional menos qualificado ali, e ele pela conferência vai ter acesso ao cardiologista, ao psiquiatra, ao neurocirurgião que está num grande centro. E aí, se precisar de algum contato ali com o paciente, o enfermeiro vai fazer esse auxílio. Como é que você enxerga isso? É positivo, mas também é uma solução insatisfatória, né? Quem sabe no futuro a solução melhor seja mesmo os substitutos Android, né? O médico aqui em São Paulo coloca lá seu plug no Neuralink e o Android de lá faz tudo o que ele faz. Isso não é a mesma coisa, mesmo sendo lá um enfermeiro, o neurocirurgião não vai pedir para ele, abre de novo isso aí, vamos... Não daria para fazer a cirurgia, né? Seria a palpa aqui, faz uma pressão, alguma coisa assim. Isso, é melhor do que nada, né? Uhum. Mas também é bastante limitado, na minha opinião. E na psiquiatria, principalmente, eu atendi bastante aí na época da pandemia, depois eu diminuí de novo, porque eu mesmo não me adaptei tanto à telemedicina aí. Eu ia achar o máximo que desse mais certo, porque, sei lá, de repente eu entraria no veleiro ou ia morar na montanha para ficar voando de asa delta, atender só online, não pegar mais trânsito para vir em consultório. Mas eu mesmo não me adaptei tanto, eu não senti a mesma potência no atendimento ao vivo do atendimento online, pô. Se não tem jeito, até hoje eu faço. Alguns têm, vamos dizer assim, um pequeno turninho aí da minha semana que eu faço algumas coisas online. Mas das outras 35 horas da semana é ao vivo. Daniel, uma pergunta aqui saindo um pouquinho desse tema. Inteligência artificial,
Tem se dito aí, o Dr. Nicoleles, até o próprio Chomsky, né, que inteligência artificial não é nem inteligência nem artificial, né? Você concorda com essa afirmação? O que você entende aí? Até é bacana que você tenha os dois lados, né? Tanto o lado aí da psiquiatria quanto o lado da ciência da computação, né? Qual que é a tua visão disso aí? Tá. A minha visão de inteligência, a definição de inteligência que mais me agrada é a definição física da inteligência, que a inteligência é uma força física que busca dentro de um delta-t de tempo maximizar as possibilidades de futuro. Então, a inteligência é algo que não gosta de ser afunilada e perder possibilidades. Então, o autor que criou essa definição, ele fala o seguinte: imagina que você é um alienígena que está num planeta muito distante, mas você consegue observar a Terra por bilhões de anos. Durante esses bilhões de anos, você vê que tudo acontece igual. A Terra circula, de vez em quando vem e bate um asteroide. A Terra circula, de vez em quando bate um asteroide. E esperemos nós, a partir mais ou menos aí do ano 2020, 2023, o cara vê que não bate asteroide mais aqui. Que tipo de pensamento que esse alienígena pode ter lá do outro planeta? Acabou o asteroide ali, vamos dizer, em termos de probabilidade, até chegar no improvável do improvável, que é uma força inteligente que surgiu, que tenta maximizar as possibilidades de futuro, já que se bate asteroide sempre ali, a possibilidade de futuro vai até um delta-t pequeno, vamos dizer assim. E isso daí pode ser traduzido também no que a gente entende de inteligência, inclusive em células, em organismo que não tem sistema nervoso, e isso aí foi só maximizado pelo sistema nervoso, já que o sistema nervoso consegue pegar dados do ambiente, fazer um mínimo de processamento e tentar um retorno. É um sistema básico, né? Input, processamento e output. Mas isso aí também está na célula em algum grau. Não no grau de especialidade que tem no sistema nervoso, e daí você indo na evolução do sistema nervoso no mundo animal até chegar no nosso, ou outros sistemas nervosos que são aí tão complexos quanto o nosso, tipo golfinho, né? Mas que não dominam a linguagem como a gente domina. Até por isso também linguagem é algo tão importante em inteligência artificial, né? E talvez as grandes conquistas atuais sejam no campo da linguagem, já que as ideias conceituais que são realmente mais poderosas já surgiram, já tem mais de 50 até 100 anos. As redes neurais artificiais têm quase 100 anos aí. Na época que o cara surgiu, ele tinha que fazer na mão aqueles cálculos todos, não tinha essa automatização, né? Ou, vamos dizer assim, a derivação da teoria da evolução para os algoritmos genéticos. Tem a ver um pouco com isso também. A natureza, ela aposta para todos os lados, por qualquer explicação da diversidade. Ela está sempre estourando para todos os lados, porque pode surgir um problema desconhecido, que a solução desconhecida é justamente algo diverso, algo diferente. Se você apostar sempre na mesma coisa, você tem menos chance de uma hora acertar. Uma das coisas que esse algoritmo genético precisa para funcionar é tempo, né? Grandes poderes de processamento aí das máquinas para poder talvez adiantar isso aí. Mas esses eu acredito que são bons caminhos, esses caminhos básicos. Mas a gente não enxergou tanto isso até agora, porque precisou surgir ChatGPT, que basicamente conversa com você. Os que já vinham um pouco antes aí, Alexa e tal, né? Aí olhando um pouco da parte de hardware, né, do hardware nosso, rede neural, ela de fato emula o cérebro como funciona? Ou era, nos anos 50 eles tinham a visão que o cérebro era assim e hoje entende-se diferente? É um modelo muito simplificado, cara. Então, não representa o sistema nervoso do jeito que ele é de forma nenhuma. É muito simplificado, ainda mais
logo quando se surgiu essas ideias, eram basicamente matrizes de números com funções agregadas a cada uma daquelas matrizes. É algo muito mais simples do que o funcionamento do neurônio. Você para pensar o tão complexo que é o neurônio. O neurônio tem bilhões de moléculas e interações entre aquelas moléculas. Então, vai se demorar para se chegar aí nesse grau de detalhe, mas justamente quem vai conseguir é a automatização. Quando chegar a própria inteligência artificial é que vai conseguir decifrar isso aí, porque é um trabalho repetitivo, monótono, e que pode ter que se testar várias coisas diferentes, e que automatizando vai resolver. Mas só uma coisa que me chamou a atenção assim, nessa programação de linguagem natural, porque assim, eu não tenho condições nenhuma de fato avaliar essa questão da neurociência, porque não é minha área, né? Mas parando assim, para avaliar como um leigo aqui, né? Cara, a forma de funcionamento de um algoritmo transformador lá do ChatGPT, por exemplo, ela é muito parecida com a nossa forma de reagir a qualquer problema, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você pede para ele fazer um texto sobre algum assunto qualquer. Ele vai lá e faz, baseado em quê? Nas probabilidades de cada token lá, da mensagem que ele está formando, ser a próxima palavra, né? E a gente meio que age assim, né? Se você me perguntar alguma coisa, eu vou responder em cima da experiência que eu tenho já. Eu não vou falar de neurociência, porque minha experiência em neurociência é zero, né? Então, eu não tenho esses pedacinhos dos tokens para formar um raciocínio e chegar numa resposta inteligente a respeito de neurociência. Talvez, da parte de algoritmo, eu já consiga um pouquinho melhor, porque trabalho com isso, eu pesquiso isso, né? Então, de certa forma, tem não é a mesma coisa, mas tem uma certa abstração ali que ela é parecida no modus operandi, pelo menos, né? É uma modelagem que também ainda é distante, na verdade, do que provavelmente é o real. Até porque a gente não compreende ainda completamente como é o processamento real, mas eu vou tentar te dar uma visão antropológica disso daí. Para começar, a questão de onde que a área da fala, a área de Broca, foi a primeira região do cérebro identificada com função específica. Ela é uma região que fica mais ou menos aí na parte da frente do cérebro e, na maioria das pessoas, sejam elas destras ou canhotas, por exemplo, ela fica no hemisfério esquerdo. Então, a partir daí, os cientistas começaram a especular, né, as razões disso, procurar em animais e procurar nos antepassados, vamos dizer, até arqueológicos, indícios de como funcionaria tanto a lateralidade motora, né, se o cara é destro ou canhoto, ou se existe essa área em outros animais. Eles encontraram só nos chimpanzés, né, e também nos chimpanzés somente essa história aí de preferência lateral. Então, os chimpanzés também, a maioria são destros. Apesar de que eles ainda não desenvolveram a linguagem como nós desenvolvemos, eles aparentemente já tem esse chip no cérebro. Porque essa área de Broca é mais ou menos como isso, cara, com uma placa de vídeo especializada, algo que você não consegue substituir igual se ela quebra. Então, você pode botar no VGA que vem na motherboard, mas não vai ser igual aquela placa de vídeo, né? Então, por isso que quando o cara tem um derrame, às vezes ali, consegue voltar a falar, tem a velha ideia de que as outras áreas do cérebro assumem aquela função, mas elas não conseguem fazer igual. Meio que a fiação já veio pronta para aquilo, para a linguagem. Então, parte inclusive da ideia dos problemas de comunicação do autismo tem a ver com isso. Acredita-se que parte dessa área, por exemplo, é transferida para o outro hemisfério. E a comunicação entre os dois hemisférios não é na velocidade da luz. O impulso de um neurônio para o outro é metros por segundo, mas não, quer dizer, não é tão rápido. Então, até essa coordenação já fica mais complicada no cérebro. Então,
o que eles conseguem em algum grau com o ChatGPT e com todos os que eu vi até hoje de processamento de linguagem natural, é uma modelagem que mais ou menos como uma rede neural. Eles veem de longe o funcionamento daquilo, mas o detalhe de como funciona aquele chip ali vai demorar muito para a gente conseguir matar. Não é uma coisa tão simples. Até porque, como você falou, né? A gente ainda não entende perfeitamente como o cérebro funciona. Então, como é que eu conseguiria representar isso aí? E a gente tá falando do sistema analógico versus um digital, né? Isso. Um analógico, e como eu falei para você, é diferente não se comunica com a velocidade da luz, o peso que cada neurônio tem é diferente, parece que tem neurônios que são mais importantes do que outros neurônios, e aí vai, áreas cerebrais diferentes, é complexo. O sistema nervoso da gente evoluiu, é claro como ele evoluiu dos animais inferiores, porque o estudo anatômico do cérebro mostra a parte reptiliana, a parte normal, vamos dizer assim, comum dos outros animais, dos mamíferos, e o que a gente chama aí de neocórtex, que é o que realmente surgiu nos primatas superiores e nos humanos. Entendi. Bacana. Essa questão de... também é um tema do efeito Flynn, né? A cada geração parecia que até então... cada geração que vinha, o QI daquela geração era superior ao anterior e tal, e a gente tem começado, pelo menos assim, a pesquisa rápida que eu vi, já ter sinais de ter uma degradação do QI da população, né? Isso tem alguma coisa a ver com a tecnologia ou tem outras explicações? Tem tudo a ver, né? Tem. Tudo a ver. Vamos começar com memória, pô. Quem que decora hoje em dia o telefone de outra pessoa? Uhum. Ninguém decora mais. Então, a lógica da natureza é simples. O que você não usa, você perde. Isso aí é atrofia. O que você usa, inclusive dentro do cérebro, recebe mais oxigênio, mais nutrientes. Então, tende a desenvolver mais. E o que você não usa, a mesma coisa. Aí é a economia que está valendo, pô. Então, vamos tentar ser econômica aquela área ali. Tá cortando, ela acaba definhando. E as pressões evolucionárias no passado por QI eram maiores. Você imagina o que era a vida do homem da caverna. Ele precisaria saber tudo do seu ambiente para poder realmente maximizar sua expectativa de vida e conseguir até se reproduzir e tudo mais. O que não é hoje em dia. Uhum. Hoje em dia, para se reproduzir, sei lá, não precisa disso. Tá até fácil demais. Para se manter vivo também. Para reproduzir tem até agora aplicativo para escolher tua parceira, né? Exato, cara. Talvez. Então, vários dos desafios que fizeram com que fossem selecionados as características de inteligente, hoje em dia não existe mais. Não existem mais essas pressões. O primeiro cientista que eu conheço que falou sobre isso foi o Crabtree, é um geneticista britânico. Ele já tem mais de 20 anos que ele falou que a curva Flynn iria se inverter. E apesar de que ele pegou justamente a Europa como exemplo, até porque o Flynn, na verdade, era um holandês que estudou isso na Holanda, de acordo com os ganhos da Revolução Industrial na Holanda. Então, a Revolução Industrial na Holanda deu aquele boom de bonança e aquilo contribuiu para, vamos dizer, um aumento da inteligência geral, mas isso atingiu um platô depois de algumas gerações. E a vida fácil, talvez a vida fácil, isso aí vai tirar essa pressão da inteligência da maioria das pessoas. E essa curva tende a se inverter. E os últimos dados que a gente tem aí é que isso já aconteceu no Brasil, né? Já aconteceu em outros países também. Mas no Brasil parece que foi um dos piores. Apesar de daqui não ser um país que ganhou tanto, né?
com a Revolução Industrial, então é negra essa perspectiva aí. Quer dizer, as trevas da ignorância tende a piorar, porque a gente também vai deixar isso para as máquinas. Agora as máquinas é que estão aprendendo. Para que o ser humano vai aprender? Ainda tem esse outro lance, né? E isso aí acaba sendo até contrário do que falam, porque o pessoal diz que cada vez mais a gente vai automatizar, deixar algumas coisas repetitivas para a máquina, e o humano vai ter que ficar mais na parte de análise, de ver se aquela decisão faz sentido ou não faz, né? Ou também ficar com partes que é do relacionamento e do criativo. Só que a gente vê esse movimento do QI diminuindo, então essa perspectiva que essa inteligência, né? Essa exigência do raciocínio diminuindo, então acaba que não é o que se dizia, né? Então, o mundo real é muito, muito mais complicado, né? Sim, eu procuro seguir aí o princípio do equilíbrio, da homeostase. Esse é um princípio antigo da medicina aí, que faz sentido, é baseado na observação da biologia. Então, a gente pode trazer um pouco isso para a mente. Então, da mesma forma que o sedentarismo é algo ruim para a saúde no geral, a saúde do seu corpo, da mente também, mas assim também a ociosidade do cérebro. A ociosidade do cérebro também, fora do seu equilíbrio, também vai trazer males para a saúde e perda de função, né? Perda de função do cérebro. E como é que você vê, mudando um pouquinho do assunto, o uso de algoritmos para ajudar a medicina a fazer diagnósticos? Tem bastante na área de imagem, né? Então, de radiografias, isso aí acho que a área que mais sai estudo, ou pelo menos a mais famosa. Só que também pode ter diagnósticos de psiquiatria ou diagnósticos ali de vários outros problemas da saúde. Sim. Processamento de imagem é bem clássico, apesar de ser um pouco mais recente do que os sistemas de suporte de decisão clínica, que isso aí vem desde a época da década de 70, se eu não me engano. O primeiro grande autor disso aí foi o Shortleaf, e eles faziam esses sistemas com as ideias de sistemas especialistas. Então, a ideia deles era transferir algo do conhecimento dos especialistas em formas de regras e informações para que os sistemas heurísticos fornecessem aí aos médicos algum suporte na decisão clínica. Então, isso já existe há muitos e muitos anos, né? O que vem diferenciando agora é justamente esse processamento de linguagem, que agora está muito melhor do que era naquela época, de forma que até se a história for bem feita e bem colhida, agora o limite do que o computador pode te ajudar tá aí. O quanto que o médico colhe bem a história e relata bem dentro do sistema, né? Porque agora ele vai conseguir ler aquilo tudo e, vamos dizer, bater com evidências, inclusive, porque já existem outros sistemas que pegam esses artigos científicos e transformam em metatexto, né? Tipo, faz um markup tipo HTML ou XML, e a partir dali ele já e aí eu posso bate o treinar texto outros, com outro, exatamente. Dentro dentro daquele artigo, ele já bate com o seu texto lá. Nessa parte agnóstica, cara, você chegou a ver aquele estudo que o pessoal fez, não sei se foi com ressonância, algum equipamento que conseguia a inteligência artificial praticamente desenhar o que a pessoa estava pensando. Então ela pensava num gato, e aí com esse equipamento aparecia a imagem lá de um gato. Ela pensando num lanche, aparecia lá uma imagem. Não exatamente o que a pessoa estava pensando, acho que eles até colocavam uma foto ali da pessoa olhando para um gato, e aí aparecia lá a imagem de um gato, né? Então, ou seja, você tem a comunicação da pessoa pro equipamento, né, para fazer algum tratamento do dado. E do outro lado você tem também hoje esses estudos aí de Neuralink, essas interfaces máquina-cérebro para gerar ali uma reação de movimento, alguma coisa na pessoa, né?
Como é que tá isso aí evoluindo na parte de psiquiatria, neurociência? Pô, isso aí vai ser muito, muito revolucionário, né? Esse estudo aí em particular que você falou das imagens, ele me surpreendeu também porque foi feito com equipamentos de baixa resolução. A resolução que a gente fala em neuroimagem é o voxel, né? É o pixel de volume. E, na verdade, esse pixel de volume é bem grande. Normalmente pega um cilindrinho ali com diversos neurônios. A gente não conseguiu chegar em um neurônio. Provavelmente, quando chegar em um neurônio, aí sim vai ser... vamos dizer, vai conseguir pegar a imagem perfeita, né? Porque o que o sistema faz ali, ele passa por uma matriz, uma rede neural artificial ali, que ainda analisa aquelas suas imagens e bota o que é mais provável. Não bota exatamente o que está lá, né? No seu cérebro. Essa parte do cérebro visual é um cérebro que já é mais estudado. Ele já é mais conhecido, como funciona mais ou menos. Já se conhece que as partes que identificam que é um traço, que é um traço deitado, um traço em pé, pequenas formas geométricas, isso aí já está bem mais esclarecido, né? E fica mais fácil de fazer esse tipo de estudo. É mais difícil conseguir uma máquina que fale, bom, eu pensei nisso agora. Em áudio, vamos dizer, para começar. O áudio já ainda não está se conseguindo, mas em breve vai se conseguir, pô. Uhum. Então, ainda assim você vai ter que entrar numa máquina que consiga... Mas imagina como conseguir fazer isso de longe, né? Uhum. Pegar a imagem que você está pensando, a palavra que você disse. E a outra coisa que vai ter uma aplicação... Só desculpa, torcer para não cair na mão de governos isso aí, né? E vai cair da primeira China, esses lugares que devem estar interessadíssimos em fazer isso, né? O outro, esse é o lado aí de captação, mas o que é que esses Neuralink pode fazer também? Lembra lá do Matrix, né? Como eles aprendiam o Kung Fu. Ele deitava na cadeira, agora eu já sei Kung Fu. Pode ser mais ou menos assim como pode ser algo também que, de repente, a partir daqueles estímulos de um certo programa que você tenha, você consiga mudar a personalidade de um cara. Isso ao mesmo tempo que isso pode ter um potencial, sei lá, o Champinha agora vai poder voltar para a sociedade sem ser pela canetada que foi dada agora. Não sei se vocês estão sabendo, que acabaram com os hospitais de custódia, né? Não. Não? Não. Pois é, numa canetada aí, a Rosa Weber acabou com os hospitais de custódia. Uhum. E, ano que vem, os que quiserem se tratar no CAPS, vão pro CAPS, e os que não, estão aí. Livres. Meu irmão, então... E tem esse problema. Bom, mas se a tecnologia chegasse um pouquinho antes, quem sabe a gente conseguisse pegar esses caras aí. Só que o mau uso disso. E as empresas, de repente, que vão pegar esse funcionário e vão, não, eu quero ele assim. Você vai passar por esse processo, cara? Eu quero entrar aqui para trabalhar com você. Ele tá chegando no Aldous Huxley lá, né? O Brave New World, Admirável Novo Mundo. Isso, até porque eu acho que a China não vai ser mais o domínio pela bala, vai ser pelo soma, como é no caso do Admirável Mundo Novo também. Uhum. Eles já pegaram esse caminho aí do capitalismo, do prazer, e o cara não quer perder o que ele ganhou ali. Então, eu acho que vai ser eventualmente por aí, que talvez é um pouco menos pior, mas é de domínio também, né? Poderia ser um novo ramo para psiquiatria, por exemplo, para tratar depressão, por exemplo. Eu fico imaginando, por exemplo, essas pesquisas que existem hoje com aquela DMT, né, que está presente a ayahuasca e tudo mais, que o pessoal tem investigado isso para, por exemplo, tratar questões de Traumas, depressão, né? traumas e tal. E até já vi que, assim, tem estudos aí para tentar determinar se isso já é produzido de forma endógena ou não pelo corpo, né? Não sei se isso já é a definição ou não. Mas eu ficava imaginando isso. Será que, por exemplo, o equipamento não poderia produzir essas sensações aí que acabam abrindo a mente da pessoa e, de repente, conseguir tratar um problema de depressão ou alguma questão psiquiátrica ali? Você acha que é um
um possível caminho aí ou tá muito fora? Não, se o cara já passou pelo perrengue de instalar um Neuralink no cérebro, cara, sim, hoje em dia já tem os implantes de estimuladores, inclusive, para depressão. É o Deep Stimulation, né? Estimulação profunda, Então é tipo um marca-passinho que bota, também estimula às vezes pelo nervo vago. Então não é uma coisa que está tão distante, já existe esse aparelho, mas de forma bem simples. O cara tenta atingir com agulha uma região específica ali do cérebro. Não a ideia do Neuralink, que talvez seja chegar ou no neurônio em si, ou no conjunto funcional, né? Ali tem que chegar com aquele estimulador ali. Uma vez isso colocado, claro, o Neuralink já devia impedir, porque ele já deveria começar a dar um alerta. Você está com baixa de serotonina em tal área. Quer dizer, vai se descobrir tanta coisa também depois que colocar esse Neuralink, porque ele vai trazer de dados novos, né? Então, tem sim um grande potencial de tratamento. Isso primeiro vai surgir para o astronauta, né? Os caras que for primeiro para Marte, porque não vai ter mesmo um psiquiatra para poder ir com eles. Aí sim, talvez esteja justificado. Mas e aqui na Terra, pô, vai se fazer isso com todo mundo? Como que vai ser essa sociedade também? Tem esse tipo de questionamento filosófico aí. Em todas as áreas que a gente fala, né? A gente fala, novas tecnologias, vão ajudar, vão melhorar, mas ele sempre vem, cara, ele vai começar por pessoas que são mais ricas, né? Então como é que fica essa galera que vai ter melhor saúde, melhor inteligência, melhor ferramenta e os lugares legados, né? O Brasil, África, ou seja, as periferias. Se você simplesmente colocar isso num tempo suficiente, vai ter uma divisão biológica da classe mais rica, da classe mais pobre. Uma boca de jacaré aí, né? Se a gente simplesmente tirar a depressão do ser humano, uma crise existencial, vamos dizer, o cara não vai pensar, por que eu quero fazer antes de morrer? Mas também que isso é o tipo de... Você não está também tolhindo a possibilidade de amadurecimento do cara, você superar uma crise existencial, você superar uma depressão, pode ser, quer dizer, uma chance, uma oportunidade de você sair do outro lado com uma pessoa diferente, né? Então, essas coisas, mesmo que seja humano a gente tentar aliviar quem está sofrendo, mas o sofrimento que faz parte da vida e do universo também tem lá seu papel. Se a gente simplesmente retirar todo esse sofrimento, essa sociedade aí do Aldous Huxley, do Soma do Futuro, também não é o ideal, né? É algo também distópico, apesar de ser estranho, pô. Realmente talvez não retirar todo o sofrimento, mas casos mais graves ali, né? Situações, sei lá, da pessoa chegar ao ponto de tirar a própria vida, tal, né? Situações assim, eu acho que traria muito benefício para a sociedade, né? Agora, de fato, a gente virar viciados numa tecnologia ali, alguma coisa, e tirar essa coisa aí dos conflitos, de você trabalhar a tua cabeça, Isso. É um ponto... Lá no Admirável Mundo Novo, cara, quando, por exemplo, o cara tinha vontade de fazer um protesto, não sei se você lembra, passava um cara espirrando o soma, né? O gás do soma. Uhum. Vamos dizer, na tecnologia e aí todo mundo acalmava. Na tecnologia do Neuralink não precisaria nem isso. O cara numa central lá... Que central? A inteligência artificial do governo totalitário. Já percebeu que se juntou os caras ali, já vai liberar uma calma, deixa pra lá, vamos pra casa. Mas essa questão da busca, essa questão da busca pela felicidade, até o Yuval Harari, ele fala que vai ser uma das questões dos próximos séculos, né? Além de superar a morte, também vai vir da busca constante de felicidade, porque a gente tá realmente nos movendo e sempre buscando isso. Então, a gente até quando conversou com o Alan sobre computadores, sobre os parceiros virtuais, tem gente hoje que prefere relacionamento virtual, porque o virtual com uma inteligência artificial, porque a resposta vai ser sempre positiva, ele não passa aquelas decepções, né? Então, de repente, você aparece, então, toma um chipzinho na sua cabeça que eu fiquei triste por algum motivo, já não tô mais triste. Isso aqui aconteceu, já tô tirando. Então, nós temos essa vontade e propensão. Por mais que a gente venha aqui, discute e fala, pô,
faz parte sofrer, faz parte superar uma decepção, um coração partido, o que for. Mas quando a gente tá passando por isso, a gente não quer. Sim. Né? E a gente se adapta 1000 vezes mais rápido a um conforto do que um depois sofrimento. do que quando você já tá naquilo, abrir mão. Então, vamos lá. Talvez você que depois que ganhou um carro não quer andar mais de metrô, ou o celular, e aí vai, diversas coisas que a gente vai ganhando, tem lados positivos e lado negativo. Ao mesmo tempo, se você andar só de carro, você cria uma pancinha, se ficar sedentário, se ficar só no celular, quebra o pescoço, você não olha no olho das pessoas, vai lá, Sim. tem as suas outras consequências aí também. Mas olhando ali do ponto de vista psiquiátrico, se é que dá pra gente responder isso, que efeito teria, ou o que poderia causar uma pessoa que consegue não ficar triste com um artifício desse? Na minha opinião, ia alejar as pessoas, ia criar transtornos de personalidade. Isso aí é um questionamento se já não está acontecendo com a humanidade. Existem transtornos, por exemplo, aí, o transtorno borderline, não sei se vocês já ouviram falar disso daí. Mas um puder dos explicar pensamentos, brevemente o que é? tá? É um transtorno de personalidade que causa instabilidade emocional e, vamos dizer, baixo limiar à frustração e crises emocionais agudas e também muitas atitudes para se evitar um possível abandono. A gente estava falando isso aí de namoradas e relacionamentos, por isso que isso aí veio na minha cabeça. Então, de repente, um mundo onde você cria pessoas assim, sem nenhum tipo de possibilidade de experimentar isso, aleja justamente essa capacidade que as pessoas com esse transtorno não têm de tolerar as perdas, as frustrações, sem levar crises emocionais descontroladas. Então, o funcionamento do cérebro, ele muito comumente são de 2 sistemas em equilíbrio. Então, o sistema do sono e da vigília, por exemplo, os 2 estão ativos nesse momento, né? Só que agora o da vigília está ganhando um pouco. Então, à noite, o que a gente espera é que o do sono ganhe um pouco e assim eles ficam. Os 2 estão ativos. Mais ou menos assim também o do emocional e da pequena parte do nosso cérebro que tende a conseguir modular essa parte emocional, que é uma parte mais réptil, talvez mais potente até, dentro do cérebro, e essa modulação emocional fica sob responsabilidade do córtex pré-frontal, que fica aqui atrás da testa. Para começar, se você for reparar, está mais longe das outras coisas, ele está meio que na periferia aqui, e eu já falei que as coisas não se comunicam na velocidade da luz no cérebro. Então, até por isso, talvez o racional seja uma das coisas que chegue depois, até na ordem dos pensamentos. Primeiro você sente aquele instinto, a emoção, quem sabe depois a possibilidade de raciocinar sobre aquilo de uma forma lógica, muitas vezes com linguagem, imagem, esse tipo de coisa. E essa parte, essas pessoas não iriam desenvolver, ficaria atrofiada, não ia receber sangue, oxigênio, né? Porque nunca ter uma dor, um sofrimento desse sentido. Então nós criaríamos uma sociedade de mimados ao extremo. Quando eu lembro dessa parte, eu lembro da minha mãe, porque quando minha irmã às vezes caía ou fazia alguma coisa, eu dava risada, mas uma coisa trágica, ela chorava, né? Eu garotinho, eu ria. Minha mãe virava pra mim e falava, fecha os dentes, Daniel. Pô, aí desenvolveu essa parte, porque eu tinha que ficar, não podia rir. E aí vai, a mesma coisa, não chore agora. Quando as irmãs estão falando isso, estão tentando desenvolver essa parte da gente, né? Óbvio que quando a gente nasce, isso aí não está bem desenvolvido, isso é algo que a gente vai ganhando durante o nosso amadurecimento, e se isso não for feito na infância e na adolescência, a pessoa fica aleijada, pô. Ô Daniel, você comentou aí que tu tem participado de congressos e tal, como é que tá a pesquisa hoje na área de psiquiatria, em particular com essa questão de inteligência artificial, né? Tem trabalhos nessa área? Quais são os interesses mais recorrentes, né? O que você vê aí de coisas que talvez apareçam muito em breve aí, né, que vá surpreender o pessoal? Tá. Tem tido muito aí análise o pessoal tem tentado fazer análise de comportamento via celular.
tanto que você se move com o celular, outro tipo de biosinais no geral. Hoje em dia tem relógios, tem outros aparelhos que conseguem coletar biosinais. Eles têm tentado utilizar isso daí no sentido psiquiátrico também. Não existe ainda nada muito grande ou revolucionário, mas surgirão quando se integrar tudo isso. Os biosinais do relógio, seus movimentos com o celular, as câmeras que estão espalhadas por aí, os microfones, mas também justamente o grau de vigilância que a gente tem hoje em dia, mas ainda não está tão integrado. Então, eu acho que vai ser revolucionário quando isso aí se integrar, ao mesmo tempo que a integração disso daí tem um potencial enorme para o bem, também tem esse potencial para o mal aí, né? Porque quem for dono desses dados todos seus também consegue saber tudo isso. O dia que você vai ter depressão, né? Pode vender para o seu chefe essa informação, esse tipo de coisa. Não, de fato, é interessante isso. As tecnologias, os códigos, elas ganham valor mesmo quando a gente começa a integrar as coisas. Então eu tô olhando um dado aqui isolado, ele é interessante, mas se eu consigo relacionar com outro e trazer mais uma aplicação e colocar isso aí na tela do seu celular, ou colocar isso aí com o seu sistema de saúde, o que for, aí sim a gente vê sistemas realmente revolucionários, né? Uma tecnologia só, ela acaba não sendo tão impactante assim, mas quando eu combino as informações, aí sim. Exatamente. Aliás, a IA de uma forma geral, tanto que quando eu fiz o meu mestrado, eu conversei com o Intine que a minha área era a interface entre sistemas especialistas e redes neurais artificiais, porque as redes neurais artificiais são boas para receber dados analógicos, dados quantitativos, vamos dizer assim. É fácil transformar os números nas matrizes ou em como alimentar elas, mas nem sempre é tão fácil você alimentar as ideias, até porque se você simplesmente, vamos dizer assim, criar um código de palavras, como tem um código ASCII de letras, e de uma forma aleatória, cada palavra tem um número de bits aleatório e for treinar aquilo na rede neural artificial, você perde, por exemplo, informações como distâncias entre as palavras, né? Então essa interface tem que ser uma coisa bem pensada, né? Porque as palavras seguem uma lógica que não é exatamente aleatória, e se você simplesmente ordenar elas de uma forma alfabética, você vai estar treinando ele de uma forma alfabética, que talvez não seja assim como o nosso cérebro é treinado. A gente vai aprender, na verdade, a alfabetizar as coisas depois, né? Ordenar as coisas alfabeticamente depois. Sim. Uma outra pergunta. Você vê potencial na realidade aumentada ou realidade virtual como para tratamentos? Então, por exemplo, a pessoa tem medo de aranha e aí eu uso essa realidade para de alguma forma expor ela de uma forma segura, ou enfim, não sei nem se isso faz sentido psiquiátrico. Faz pra caramba. Expor a pessoa ao medo, né? Não sei se é uma boa técnica, mas enfim. Você vê sentido em usar tecnologia de realidade virtual aumentada para tratamentos psiquiátricos? Sim, isso aí já existe, inclusive, para pessoal com medo de avião. Tem algumas companhias que fazem aí esses aplicativos para os óculos de realidade virtual. E eu não sei ainda o grau de funcionamento disso daí, hein? Até porque para você vencer mesmo uma fobia dessa, você tem que ter vontade, tem que ter outras coisas associadas, mas que é uma ferramenta interessante e como a gente estava falando antes, talvez seja mais interessante ainda quando o BrainLink conseguir tirar esse medo de você, mas com repercussões éticas. E como eu estava falando ali, como eu sou cinéfilo também, tem 2 filmes interessantes que falam sobre memória específico, né? O brilho eterno de uma mente sem lembranças. Isso, pô. E tem agora o mais novo aí, que o cara que fez o Wolverine lá, né? Sei. O Hugh Jackman? É o Hugh Jackman, né? E é isso, ele também tem uma máquina dessa que consegue retirar memórias e buscar memórias. E aborda mais ou menos o mesmo tema. E a gente vai se bater naquela mesma outra pergunta. Se a gente conseguir retirar o sofrimento, retirar a depressão, retirar todos os traumas,
Será que é por aí que a humanidade vai evoluir mesmo, sem o sofrimento? E eu me questiono, eu duvido disso daí. Eu acho que é bom demais para ser verdade, não é assim que o universo funciona. Não, é difícil mesmo. Até porque você pensa, eu vou fazer algo que me tire minha sensação de mal-estar. Mas eu não tô mudando a realidade, né? Se eu tô triste porque choveu e eu não pude ir no jogo de futebol, eu até tomo o remédio ou o sinal ali do chip que me deixa feliz, mas ainda tá chovendo. Né? Eu tenho uma última pergunta. Agora eu quero falar com o Daniel, cientista de dados. Você tem sugestões de pesquisas ou trabalhos para essa área de inteligência artificial, pensando um pouco em abstrações ou ideias da psiquiatria, mesmo naquela linha lá, fazer um algoritmo genético usando o conceito da evolução, ou um algoritmo de colônia de formigas usando o conceito de uma auto-organização de um formigueiro. Você teria alguma ideia, alguma sugestão de pesquisa que pensa em desenvolver um algoritmo assim, considerando tal ideia da psiquiatria? Uma ideia que a gente acabou de usar é essa do sofrimento. Se a gente conseguisse fazer, de repente, as inteligências artificiais terem crises existenciais, elas conseguirem parar para pensar o que ela quer fazer antes dela deixar de existir, o quanto vale a pena ela estar consciente ou não. Isso aí pode ser uma jogada de evolução para ela. Cara, isso dá um livro, hein, velho? Caramba. Você perguntar pra GPT alguma coisa, ele trazer uma crise existencial pra você. Sim, até induzir algo assim na inteligência artificial, essa é uma ideia da psiquiatria que a gente discutiu aqui, cara. A própria evolução dela e aprimoramento, né? Exato. Pequenos sofrimentos, como vacina, né? Claro que os grandes sofrimentos causam deficiências, mas os pequenos sofrimentos na biologia no geral é o que faz a biologia dar para frente. Quando você está todo satisfeito, você não evolui nada. Então, é um paradigma que a gente vive na medicina, que é de quando transformar o alívio em reabilitação. Você imagina aí... eu que quebrei o braço, falei pra você. Claro, a primeira coisa que os caras me deram foi 2 injeções de morfina, Então tem que tentar um alívio, bota no gesso até conseguir operar. E vai. Eu deixei um tempo sem botar um peso, até o dia que o ortopedista falou, agora você começa a mexer, tira esse gesso, nada mais de remédio pra dor. Porque se eu ficasse só no alívio, eu não ia me reabilitar nunca, né? E... vai lá, esse é um princípio geral da medicina, e assim funciona também a nossa mente em algum grau. Então, às vezes vem uma paciente, doutor, eu não consigo dormir. Já tem um tempo. Por quê? Meu marido chega bebendo toda noite e me acorda. Eu falei, tudo bem, eu vou passar um remédio para você dormir aí, mas... depois a gente tem que continuar essa conversa, né? E aí eu passo o remédio para ela, tô dormindo bem, não sei o quê. E seu marido? Porque senão, dorme bem, deixa lá, né? O problema acontecendo, como ele falou aí, o caso da chuva. Tudo bem que a chuva a gente não consegue mudar, mas às vezes um mau casamento a gente consegue, um emprego ruim, é uma situação que você precisa transformar, né? Perfeito. Muito bom. Bom, acho que é isso. Tem algum tema que você gostaria de trazer pra gente? Hoje é a última etapa do Campeonato Mundial de Asa Delta. Olha só. Se der tempo de alguém assistir ou depois acompanhar, lembrar que o Brasil é um dos melhores do mundo em Asa Delta. A gente estava em segundo lugar aí como time. Tem algum colega teu lá ou não? Eu conheço todos. A Asa Delta é uma coisa tão pequena que todos os membros da seleção lá eu conheço pessoalmente. Olha, muitos estão aí no meu Facebook. É uma torcida até pessoal, então. Muito bacana. Excelente. Bom, Daniel, muito obrigado pela entrevista. Muito profundo, o papo hoje muito interessante, tá? Gentini, obrigado mais uma vez também por estar aqui com a gente. E você que nos assiste também, muito obrigado por acompanhar, tá? Não esquece de curtir, deixar um comentário, falar o que achou da entrevista, o que achou do Daniel, deixar alguma pergunta aqui, sugestão de tema. E a gente se vê nos próximos vídeos, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, obrigado. Até mais.